do Senhor. Ele foi vendido pelos seus irmãos, foi preso, ficou preso. Só que o interessante é que com o crente Deus trabalha tão diferente que José, dentro da prisão, Deus usava ele. José foi um dos possuidores do Espírito de Deus no Antigo Testamento. E o Espírito de Deus estava sobre a vida dele, justamente quando ele estava preso injustamente. Os presos tinham sonhos e só perguntava para José, até Faraó. Eu quero dizer que, ainda que você esteja numa prova, ainda que você esteja no deserto, ainda que algo na tua vida esteja dando errado, eu quero te dizer que prova não é para te calar. Esse momento difícil não é para calar a tua boca, não é para fazer você parar. Esse momento de decepção, de tempestade, não é para deixar você quietinho, não. É para deixar você mais forte, é para deixar você mais firme, com mais vontade de adorar. Prova não é para matar ninguém, não é prova não, irmão. Se Deus te colocou nessa tempestade, não vai durar por muito tempo, porque eu só queria profetizar para você, eu só queria profetizar na tua vida, e se tornar uma tempestade, vai se transformar em bênção. Então sempre é assim, sempre vai ter alguém ao nosso derredor que vai querer acabar com a nossa força. E a Bíblia diz que ele tem vários e vários planos para acabar com aquele povo que estava crescendo, porque estava estarrecendo ele, estava incomodando ele. E tem vários planos aqui dentro da Bíblia. E tem dois que me chamam muita atenção. É que ele aumentou as cargas do povo para o povo trabalhar. Só que, além disso, ele cortou a alimentação do povo. Então o povo estava trabalhando e não estava comendo, não estava se alimentando. Ele queria parar com a força. Só que esse plano aqui também não dá certo. E o plano que me chama mais atenção é no capítulo de número 1 e o verso de número 15, que diz que Faraó tem um outro plano, e esse plano era chamar todas as parteiras hebreias e dar uma ordem, dar um decreto. Olha, quando vocês receberem o comando, uma chamada para fazer o parto, vocês observam. Se for menino, vocês matam e jogam no rio Nilo. Agora, se for menina, vocês deixam viver. A força maior vem do homem. Todos nós sabemos disso. Então ele queria acabar com a força do povo, parando, matando os meninos que nascessem. Só que o interessante é que esse plano também não dá certo. E a Bíblia diz que neste plano não tinha como dar errado. E ele disse, mata todos os meninos hebreus. Mata. Eu não quero que nenhum viva. Só que o interessante é que quando Deus quer fazer alguém nascer para fazer a diferença, quando ele quer levantar alguém para ser diferente na terra, ninguém impede o nascimento. E está ouvindo um menino aí chamado Moisés, o libertador de Israel, todo mundo sabe. E a Bíblia diz que justamente quando o Faraó decreta a morte de todos os meninos, havia uma certa mulher por nome de Joquebede. E a Bíblia vem dizendo que ela tinha aproximadamente 40 anos. Já não estava na idade certa de ser mãe. E a Bíblia diz que justamente quando o Faraó decreta a morte de todos os meninos hebreus, Moisés vai nascer. E a pergunta vem na minha mente: por que Deus permite que Moisés fosse nascer justamente quando o Faraó tinha decretado a morte de todos os meninos? Por que Deus não permitiu que Moisés fosse nascer antes ou depois desse decreto? É porque Deus é assim, irmãos. Ele não obedece à palavra humana que não vem do coração dele. Eu quero dizer nessa noite que ainda que o Faraó tenha decretado a morte geral, Deus está aqui neste lugar e está dizendo: quem manda sou eu, e não há nada e nem ninguém que impeça o meu agir. Quando eu quero que nasce, nasce. Quando eu quero que nasça, não há ninguém que impede, irmão.
E não tinha nem um furo de erro no plano de Faraó. E Deus estava olhando, dando risada, creio eu, e disse: no teu plano vai dar tudo certo. Mas se você soubesse os meus planos, o plano de Deus na tua vida é maior que qualquer decreto do diabo nessa noite. Aleluia! E o interessante é que existiam duas parteiras abençoadas até o tutano, que disseram: eu não vou matar nenhum nenhum, não vou matar. Elas temeram a Deus e desobedeceram o decreto de Faraó. Hebreu não pode derramar sangue de hebreu. Claro que hoje em dia é diferente. Crente mata crente com palavras, com atitudes. Hoje em dia, crente que critica crente, é crente que mata crente, é crente que agarra a derrota do outro crente. Está tudo bagunçado. É verdade. Tem algumas vigílias que eu já fui, igrejas, que quando eu tinha o privilégio de receber uma carona, depois do culto, o que eu ouvia dentro do carro, só Deus. Aí falando do pregador, da cantora que cantou errado, errou a letra, o pregador não pregou nada, pregou heresia, não sabe de nada, e estava dando glória, dando mistério, falando Deus. É só Jesus. Eu já andei com tanta gente que eu falei: meu Deus do céu, me livra dessa cilada, mas não é aqui que eu quero centralizar. E a Bíblia diz que por isso elas temeram a Deus. Então o Faraó começa a descobrir, ele desconfia que algo estava dando errado. E ela chega nessas duas parteiras e pergunta: o que está dando errado aí? Eu mandei matar os meninos, o que foi que aconteceu? E elas dão uma desculpa abençoada para Faraó. Ela fala que as mulheres hebreias são diferentes. Quando a gente vai fazer o parto, elas são tão vigorosas que o filho já nasceu quando a gente chega. Claro que isso é uma desculpa meio difícil de entender. Por quê? Se as hebreias eram rigorosas, eram rápidas, então quando as parteiras chegassem, dava muito tempo de pegar a criança recém-nascida e matar e jogar no rio. Mas amém. E a Bíblia diz que Moisés nasce. E ele tinha que ser escondido, porque Faraó não poderia ver que tinha um menino hebreu vivo. E a sua mãe Joquebede, desesperada, não queria que seu filho morresse. Ela clama a Deus: Deus, me ajuda. Eu não quero que meu filho morra. Aleluia, Deus. E ela esconde o seu filho por 3 meses. Agora me diz aqui: tem como esconder uma criança recém-nascida por 3 meses? Dentro de casa, sem ninguém ver, ninguém ouve o barulho, ninguém ouve o choro, ninguém saber? Tem como esconder uma criança dentro de casa? Sem vizinho nenhum saber? Não tem como, irmãos. A criança chora. Só que o interessante é que Joquebede conseguiu esconder Moisés por 3 meses. O vizinho não escutou o barulho do choro do menino. Ninguém na vizinhança ficou sabendo que ela tinha um menino escondido. Ninguém. Faraó não descobriu que tinha um menino hebreu vivo. Agora me diz aí: tem como esconder isso? Porque Deus, ele é tão bom que quando ele quer dar livramento para o escolhido, o universo se curva para dar livramento. Quando Deus quer dar livramento, ele mexe no ouvido, na boca, no coração. Se tiver marcado alguma coisa, acontece alguma coisa, não vai. Quando Deus quer dar livramento, irmão, ele mexe com tudo. Tudo que está aqui em nós, eu vou dar livramento para você. Porque ele é fiel para guardar quem é escolhido de Deus. E ele trabalha de uma forma muito linda para guardar aquele menino. Eu quero te dizer: vai para casa tranquilo nesta noite.
dentro e coloca no rio e entrega ele nas mãos de Deus. Como pode uma mãe ter uma atitude dessa pela fé? E ainda ter a certeza e convicção que o menino não ia morrer. E ela coloca o seu filho dentro daquele cesto. Coloca no rio. Só que Miriam fica olhando o cesto para ver o que ia acontecer. E o cesto começa a enrascar em umas plantas perto do rio. Deus estava guiando aquele cesto. Deus cuida de você de uma maneira diferente. Deus cuida de mim, de você de uma maneira diferente. A cada instante, a cada hora Ele cuida. E Ele guiou aquele cesto. O cesto para justamente na mesma hora em que a filha de Faraó estava tomando banho naquele rio. Mais um livramento de Deus na vida desse menino. E a Bíblia diz que quando a filha de Faraó escuta aquele choro de um menino, elas descem mais um pouco, pega a criança, para a glória de Deus, aquela mulher não era como seu pai Faraó. Era uma mulher boa, que tinha um coração bom. Pega aquela criança e cuida daquela criança até o determinado tempo. E ele foi cresceu dentro do palácio de Faraó. E a Bíblia diz, irmãos, que ele foi criado 40 anos sendo influenciado pelas coisas do Egito. Como pode alguém ter a promessa de Deus e ir para o Egito, que a gente sabe que é o mundo? Ficou no Egito 40 anos sendo influenciado, 40 anos aprendendo a ser um novo faraó que não temia a Deus. 40 anos sendo estudado, instruído nas tradições que não agradavam a Deus. Depois de 40 anos, Deus começa a dar experiência para ele. E depois de mais 40 anos, Deus ensina Moisés a ser pastor. Aleluia. Ele viveu 120 anos. Aleluia. E o interessante é que aconteceu muitas coisas na vida dele para ele aprender a ser pastor, a ser juiz e profeta de Deus. Aleluia. E o interessante é que Deus, nesses 40 anos, ensinava a ele, e o ensino de Deus doía dentro dele. Apanhou e sofreu muito na sua vida. E ele estava vendo duas brigas no capítulo 2. Ele viu a briga de dois egípcios. Aliás, de um egípcio e um hebreu. E Moisés era hebreu. E ele vendo aquela briga, ele para e pergunta o que estava acontecendo e queria saber qual era quem estava certo naquela briga. Ele pega, mata o egípcio, esconde debaixo da areia e fingiu que nada estava acontecendo. Deus queria dar uma lição dentro disso aqui. Ele não aprendeu na primeira, mas depois ele aprendeu. E ele vê a segunda briga, a briga de dois hebreus, fazia parte do seu povo, estavam brigando. Ele para e pergunta o que estava acontecendo e queria se intrometer ali na briga. E os dois hebreus olham para a cara de Moisés e dizem: o que você vai fazer conosco? Você vai nos matar assim como você fez com o egípcio lá atrás e nos colocar debaixo da areia? Os dois hebreus já tinham descobrido isso. Moisés pensa: descobriram o que eu fiz. E ele foge daquela terra e vai para o deserto, vai para Midian. Ele fugiu da prova, fugiu daquela situação. E Faraó ficou sabendo que Moisés matou um do seu povo, matou o egípcio. Por isso que ele fugiu. Eu quero dizer nessa noite que não adianta eu e você querer fugir da prova, querer fugir do deserto,
casa, com uma família estranha, tem filhos, dá frutos. E a Bíblia vem dizendo que depois que passa os seus 80 anos, Deus vai dar mais 40 anos de vida para ele aprender a ser um homem de Deus. De eu mostrar para você que todo o teu sofrimento lá atrás, tudo que você fez de errado, tudo que você fez lá atrás, hoje eu vou te dar uma experiência comigo agora. Você é um homem experiente lá fora no Egito, mas agora na minha presença você vai ter experiência comigo. E ele escuta uma voz. O anjo estava chamando ele, Moisés, Moisés, Moisés. Quando ele ouve, ele fica assustado porque nunca ouviu coisa parecida. Nunca ouviu uma voz parecida com aquela. Ele para e diz: eis-me aqui. E ele começa a andar, porque ele vê que tinha uma planta que não era muito bonita, mas que era muito rara na época. Ele vê uma plantinha brilhando e ele quer saber o que estava acontecendo, porque a planta era verde, estava brilhando, ele queria ver aquele negócio. E quando ele estava caminhando, Deus fala: calma aí, meu filho, tira a sandália dos teus pés. Eita, porque o lugar agora que você está pisando é terra santa. E a Bíblia diz que quando o Senhor fala com ele na sarça ardente, a plantinha estava pegando fogo e não se consumia. E ele olhando para aquilo, ele tampa o seu rosto. E ele temeu a Deus, temeu olhar para Deus na mesma hora. Aleluia. E aí começou o ministério dele. Ele tinha saído de um lugar onde ter sandália nos pés só podia tirar a sandália na frente de um Deus. E ele só tirava as sandálias dele na presença de Faraó. Ele só tirava a sandália na presença de Faraó, porque era forma de reverência. Só que ele passou 80 anos reverenciando a Faraó, um homem que não temia a Deus, que queria adoração, que era para Deus, queria adoração para ele. Então ele passou 80 anos tirando a sandália para quem não devia. Aí Deus olha e diz: agora você vai tirar a sandália para mim. Aleluia. O povo de Deus está precisando tirar a sandália dos pés. Aleluia. E reconhecer que só depende de Deus. Quantas pessoas estão na casa de Deus e estão precisando tirar a sandália em forma de reverência a Deus. Eita glória, aleluia. Quando eu falo de reverência, irmãos, eu falo de algo muito sério. A reverência praticamente acabou em muitos lugares. Em muitas igrejas por aí a reverência já não existe mais. A gente vê um povo que é só o sangue do Cordeiro para não usar outra palavra. A gente vê por aí em muitas igrejas, em muitos púlpitos principalmente, pessoas que já perderam a essência e já não admite mais, já não reconhece mais que só depende de um Deus, que já não se humilha mais na presença de Deus. Deus não fala com as paredes, ele fala com quem está ausente. Ele não fala com quem está ausente, ele fala com quem está presente na igreja. Eu creio que ele está falando com alguém aqui neste lugar. Então a reverência acabou em muitos lugares. Eu tenho 16 anos de idade. Com 12 anos de idade eu estava no mundo. E Satanás me deu uma inteligência, digamos assim, para fazer coisas absurdas dentro do mundo. Então muitos dizem: ela é novinha, tem 16 anos, não sabe de nada, é imatura e inexperiente. Mas só Deus sabe o que eu passei para chegar aqui. Imagina a situação de 11 para 12 anos começar a ter experiência, a
adolescente, ainda sou uma adolescente com 16 anos. O que eu passei lá, muitos já passaram também. Muitos pregadores, pastores, crentes, já passaram pelo mundo, já passaram pelo Egito. Alguns já têm um testemunho mais forte do que eu não vou contar que não dá tempo. Alguns já saíram do tráfico de drogas, eram prostitutas, prostitutos, e hoje estão pregando a palavra de Deus, só que mesmo assim não tem reverência, porque a soberba já entrou. Aí porque eu saí de lá, eu sou assim, eu sou assado, sou melhor do que ele, porque tenho testemunho, tenho história. Então a gente vê um povo que está se engrandecendo, se exaltando por pequenas coisas. A gente vê cada tipo de escândalo que só o sangue do poder. Hoje uma pessoa me ligou, uma amiga minha me ligou, mulher de Deus, casada, tem filho, mulher de oração, e ela disse: olha, eu estou afastada. E ela pediu oração para mim. E eu falei: mas por quê? O que te levou a fazer isso? O que te levou a sair da igreja? Ela disse: escândalos. Eu era regente das irmãs, eu era dirigente, eu tinha nome dentro da igreja, se levantaram contra mim. Eu tenho promessas de Deus, só que os meus amigos, as minhas amigas, os meus irmãos me traíram, me venderam, e eu não aguentei ver essa situação. Hoje a casa dela está bagunçada, e eu disse para ela: calma o teu coração, não dê ouvido ao diabo, não dê ouvido, não olha para os escândalos, porque maldito é. E eu disse para ela: Jesus está voltando. E a Bíblia diz: quando a vida estiver mais aproximando, estiver se aproximando, a iniquidade vai aumentar. O amor de muitos vão esfriar. Muitos não vão querer mais fazer a obra de Deus como fazia antes. Tem pessoas aqui neste lugar que Deus fala em meu coração, que até alguns dias atrás entraram dentro da igreja aqui e olhavam e sentiam um desejo tão grande de cantar, sentiu um desejo tão grande de louvar com aquela voz de sangue, e Satanás está desanimando, porque tem pessoas que têm uma voz mais. Tem pessoas que já desistiram aqui neste lugar de continuar no seu ministério por causa de pessoas que estão ao redor se engrandecendo, achando que é melhor e passando em cima de você. Mas eu quero dizer que o desejo do teu coração, meu Deus, vai realizar. Aleluia! Esse desejo que alguém aqui neste lugar tem de cantar, de louvar, de pregar a unção, com autoridade, meu Deus, o meu Deus está contemplando os teus desejos nessa noite. E ele diz para você: não pare de louvar. Aleluia, meu Deus! Não pare de louvar, porque Deus está recebendo o teu louvor. E para me terminar, Deus teve uma grande experiência com Moisés. Mesmo ele tendo passado, Deus marcou a vida dele. E o chamado, a promessa, se cumpriu na vida dele. Eu quero te dizer nessa noite que todos os livramentos que você recebeu até hoje, todas as curas, tudo que você recebeu da parte de Deus até hoje não foi em vão. Ainda que você tenha errado em pecado, não foi em vão. Deus não investiu em você em vão, para você querer parar e investir agora. Não foi em vão que Deus fez na tua vida. Ele não vai perder você por causa de um merecer. Ele diz: eu sou Deus. Eu sou teu advogado, Deus. A questão não está em pegar. Todo mundo pega, é inevitável às vezes. Glória a Deus! Deus diz: a questão não é
está dizendo para você: eu quero ver a tua atitude, a tua posição depois de casar. Pecou, eu te perdoo se você se arrepender. Agora eu quero ver o que você vai fazer depois que você pecou. Se você vai praticar de novo ou não. Tem gente que fala que arrependi, está fazendo no outro dia pior. Meu Deus, é forte, Senhor. Aí porque eu fiz assim, eu fiz assado, não era para me ter feito, então eu não vou mais dar glória a Deus, não vou mais cantar. Deus disse para você: a questão não é o pecado. A questão é o que você vai fazer depois que você fez o que não agradou a Deus. Se coloca de pé essa noite. Eu queria contar, mas ele contou. E isso provocou ira, provocou inveja dentro da família dele, na casa dele. E os seus irmãos já não gostavam dele, porque ele é um queridinho de papai. E a Bíblia vai dizendo, irmãos, que os seus irmãos, de tanta ira, de tanta raiva, porque o seu pai e a sua mãe cuidava dele melhor do que, tratava ele melhor do que os outros irmãos, melhor que eles ficaram com raiva e tinha muita inveja. E a Bíblia vai dizendo, irmãos, que José não era o primogênito, era o último filho. E a Bíblia vai dizendo que o seu pai e a sua mãe, por amar tanto ele, faz uma túnica para ele. E a Bíblia vai dizendo que essa túnica no máximo deveria ser cinza, preta ou cinza. E a Bíblia vai dizendo que ele não era o digno de receber essa túnica tão preciosa, porque ele não era o filho primogênito. Só que os seus pais vêm fazer essa túnica justamente para ele. E seus irmãos ficam mais embravecidos ainda por ver que ele não era o filho primogênito e estava recebendo aquela túnica. Só que a túnica que ele estava recebendo, que ele ia receber, era uma túnica colorida, irmãos. Não era para todo mundo na época. E quando seus pais fazem essa túnica para ele e dá para José, aí o negócio complica mais ainda. A inveja cresce com mais intensidade dentro da família dele. E a Bíblia vem dizendo que depois que isso acontece, os seus irmãos ficam irados e começam a ter planos, ideias para acabar com a vida de José. Ele não era digno de receber túnica nenhuma, só que ele era obediente ao seu pai. Era um homem de Deus, escolhido pelo Senhor. Irmãos, sempre quando alguém se levanta contra a nossa vida, sempre quando alguém quer nos derrubar com palavras, sempre quando alguém se levanta contra a nossa vida, sem a gente fazer nada contra ele ou ela, é porque ele tem inveja. Só que a inveja é assim, irmãos. Não precisa você ter ouro e nem prata para alguém ter inveja de você. Não precisa você ser rico e nem famoso, ter bens materiais, para alguém ter inveja de você. Eu descobri para que o invejoso tenha inveja da gente, não precisa de muita coisa. O invejoso só precisa de uma coisa: olhar para você e enxergar o brilho do Espírito Santo sobre Quer ver como é verdade? A minha última pregação aqui foi sobre Ana. Eu amo essa história. Ana era uma mulher depressiva e Penina tinha inveja dela. Ela chorava, orava, clamava e não acontecia. Tinha depressão, não comia mais, não tinha ânimo para nada. E por que Penina tinha inveja dela? Uma mulher depressiva. Como alguém ter inveja de uma mulher que não é feliz? Como uma pessoa tem inveja do seu próximo, se esse próximo vive na amargura? O invejoso não precisa de muita coisa. Ele precisa enxergar Deus na sua vida. Isso já é o bastante. Então, irmãos, a campanha é quebra da maldição. Não tem maldição aqui em nome de Jesus. Jesus